Crescente de consumo e o discurso high ticket estão deixando você, maquiadora, sem ticket nenhum. E sim, vai ser polêmico esse vídeo. Pega seu café e vem cá conversar comigo. Se você der umas 10 roladas assim no TikTok e colocar temas relacionados à beleza, maquiagem profissional e tudo mais, você vai se deparar com alguns tipos de conteúdo assim com uma certa recorrência. O primeiro deles é dezenas e dezenas e dezenas de produtos sendo prometido para você que é o produto que falta para sua necessaire, para você explodir, para sua maquiagem ficar linda, resistente, maravilhosa, perfeita, e etc. E vários profissionais de elite e elitizados, algumas vezes, te falando que, abre aspas, a cliente não quer ser maquiada pelo produto que ela já tem em casa. Ela quer ser maquiada com o que há de melhor no mercado, fecha aspas. Eu tenho certeza que se você tem mais de, 6 meses na carreira de maquiador e que já está convivendo ali com esse mercado, você já escutou essas duas promessas em algum momento da sua vida várias vezes. Diga-se de passagem que esse segundo discurso, que é o discurso do high ticket, ele é usado principalmente para justificar ou para te convencer a comprar produtos importados. Então, boa parte deles é produtos de luxo, produtos importados, sob essa premissa de que a cliente ela não quer ser maquiada com o produto que ela tem em casa, etc e tal. E aqui eu preciso trazer você para uma realidade. E é uma realidade que determina se você vai ou não ter sucesso nesse mercado. E se você vai ou não ter dinheiro. Dinheiro, gente, dinheiro mesmo, salário, dinheiro. O primeiro papo que a gente vai precisar bater é local e público de uma forma muito crua e muito visceral e muito honesta, na verdade. A maioria das maquiadoras hoje no Brasil não vão estar alocadas em grandes centros. Papo assim, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais. A maioria delas vai estar em regiões de interior. E aí pode ser tanto uma minúscula cidadezinha, no botão de algum lugar, ou em uma cidade, uma região metropolitana. Por exemplo, eu estou numa região metropolitana, que é a região metropolitana Vale do Aço. É composta por um colar de cidades que fica na meiuca de Minas Gerais, na verdade é no leste de Minas Gerais, e é literalmente um vale com um monte de indústria perto. Não é uma cidade grande, não é uma região grande, é uma região bastante populosa, mas que não tem as riquezas e a vida noturna e os eventos e a badalação de um grande centro, por exemplo. Atualmente, eu tenho mais de 2.500 alunas. Eu tenho aluna pra caramba. E uma boa parte dessas alunas são maquiadoras. Então, o que chega para mim da informação dessas alunas maquiadoras, principalmente das que fazem parte da formação intacta, elas cobram assim em torno de 150, 160, 180. Algumas cobram abaixo disso. Tem algumas maquiadoras de algumas regiões que conseguem cobrar no máximo 90, 100 reais. E algumas outras que estão nesses grandes centros que conseguem aí colocar o serviço de maquiagem delas a 350, 400 reais. É uma variação muito grande, mas a média corre ali tipo 150, 160. Usando a minha técnica intacta com inteligência, que é o que eu ensino para elas, a gente consegue criar um novo serviço com um valor agregado um pouquinho maior. Então, aquela que cobra geralmente seus 150 consegue cobrar na intacta 190, 200. Aquela que geralmente está ali nos 90, ela consegue cobrar 120 na intacta. Então, já é um triunfo ali. Mas você tá pegando, né? Gira em torno ali dessa galera. E agora eu vou te contar sobre a minha realidade, de onde eu estou inserida, para a gente conseguir desenvolver essa conversa. Já te falei que eu moro no Vale do Aço. O meu estúdio, ele fica no centro de Coronel Fabriciano, que é uma das cidades do Vale do Aço. O centro de Coronel Fabriciano, ele é um centro bastante movimentado, mas que o público que eu atendo
é um público classe média baixa. Por que classe média baixa? Eu tenho clientes de classe média, clientes que têm uma vida muito boa, muito estabilizada, que viaja todo ano, que tem posses e que tem uma certa intimidade com a maquiagem. Mas eu também tenho clientes que junta dinheirinho para fazer maquiagem comigo. E não são poucas. Essas clientes, elas moram no entorno deste centro, porque no entorno do centro tem regiões periféricas, aqui onde eu moro. É óbvio que no Vale do Aço, que é uma região industrial, né, da fabricação de aço inox, a gente tem uma renda per capita bem alta. Só que essa renda per capita alta, essa que joga lá para cima, são lugares muito específicos e lugares que realmente a gente com muita grana, mas que eu não tenho acesso. Porque uma das coisas do high ticket, né, da elite, da galera que paga caro pelo seu serviço de maquiagem, é você ser inserido nesses locais. Porque a elite anda com a elite. A elite não bate perna no centro da cidade. A elite, ela comunica entre si. Então, você tem que ter acesso a esses locais. Eu não tenho acesso a esses locais. Então, eu tenho acesso ao meu centro ali. Por mais que eu tenha um estúdio bem feito, bonito, né, instagramável, etc e tal, meu público ainda vai ser classe média baixa. Inclusive, eu trabalho hoje com a estratégia de vários preços de maquiagem. Então, eu tenho 2 combos, que é o Intacta e o combo Fast, que eu nomeio ali como Fast, justamente para que eu consiga continuar atendendo a classe baixa que quer fazer maquiagem comigo, porque são clientes fiéis. Então, eu deixo um serviço que é um pouco mais barato, é um serviço bem precificado, eu não tomo prejuízo nele, eu tenho uma margem de lucro legal nele também, mas é um serviço que eu preciso ter para atender esse público. Por quê? Porque se eu aumentar o valor dele e começar a cobrar o Intacta para geral, esse público não vai conseguir mais ser atendido por mim. E no momento, para mim, não é interessante abrir mão desse público. O meu público que faz Intacta comigo, que vem por causa da minha técnica Intacta, só quer a minha técnica intacta. Então, também é um público fiel, é um público que me indica e é um público que faz com que eu mantenha um excelente faturamento dentro do meu estúdio. Faturamento real, com lucro real, porque faturamento não é lucro. Você pode faturar muito e lucrar pouquíssimo. Eu faturo legal e eu lucro legal. Carinhosamente, eu chamo esta fatia de pobre premium. Eu também sou uma pobre premium, que são mulheres trabalhadoras, são mulheres assalariadas, uma boa parte delas é CLT, uma outra parte delas é empreendedora, mas são mulheres que precisam trabalhar para sobreviver. Eu não tenho clientes, por exemplo, que são herdeiras e que não precisam trabalhar. Eu não tenho clientes que tem empresa há gerações e gerações e gerações e ela simplesmente pode tirar um ano sabático sem passar aperto. Todas as minhas clientes são trabalhadoras e eu acredito que boa parte das maquiadoras brasileiras também tem como clientes mulheres trabalhadoras que precisam trabalhar para se sustentar. Essas mulheres, uma boa parte delas não sabe que a Dior faz maquiagem, além de bolsa e sapato. Uma boa parte delas. Uma boa parte delas não sabe a diferença entre uma Clio e uma Kiko Milano. Entendeu? Ela simplesmente tem na casa delas uma Bruna Tavares, ela vai ter uma Mari Maria, se muito uma Boca Rosa, e não vai usar todos os dias. Por quê? Porque elas são trabalhadoras. Elas vão trabalhar nas usinas, né? Aqui tem usina, indústria para lá. Ou vai trabalhar na indústria, ou ela vai trabalhar no setor de alimentos, ou ela vai trabalhar no comércio, ou ela vai trabalhar em alguma clínica, ou ela vai trabalhar na área da saúde, em empregos normais e muito raramente empregos que ela vai se maquiar todos os dias a ponto de diferenciar um produto do outro, a ponto de comprar maquiagem com frequência,
A menos que ela goste muito de maquiagem, que a gente também tem esse público que gosta muito de maquiagem, então que compra vários itens de maquiagem porque gosta, porque é um hobby, porque coleciona. Mas a maioria das clientes não vão ter esse perfil. Provavelmente as suas clientes também não sabem diferenciar quilo de Kiko. Elas não vão saber diferenciar, elas vão saber que a Lancôme tem uma linha de maquiagem, elas vão saber que Shiseido é uma linha de maquiagem. Logo, na maioria dos casos, essa falácia de que a cliente ela quer ver na sua bancada aquilo que ela não tem acesso ou aquilo que é diferente daquilo que ela usa diariamente, é isso uma grande falácia. É óbvio que, gente, toda regra tem a sua exceção. Se você está em grandes centros, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, lugares onde as pessoas elas têm essa vivência de produtos melhores, ou você atende uma faixa de pessoas que sabe diferenciar esses produtos e que usa diariamente maquiagem, aí a gente está falando de um público exigente, a gente está falando de um outro público. A gente está falando de um público que não vai se importar em cobrar, em pagar o preço que você cobra para maquiar essa pessoa com Kiko Milano, Dior, Chanel e Lancôme. Porque a minha cliente, a maioria das minhas clientes, que não sabe diferenciar quilo de Kiko, elas não vão entender se eu encher a minha bancada de Chanel e cobrar dela R$ 600 uma maquiagem. Elas simplesmente vão falar, poxa, que pena, e procurar outra pessoa. Por quê? Porque não faz sentido. Você só tem desejo daquilo que conhece. E essa é a primeira problemática. Hoje eu consigo comprar produtos importados se eu quiser. Até porque, gente, eu uso base da Kilo, que é R$ 200 uma base. Eu tenho bases aqui que é 270 e tantos, que é a base da Transformake. Enfim, corretivos da Criolan, que são caríssimos. Mas assim, eu posso, se eu quiser, comprar bases da Chanel, da Dior, glosses, da Kiko. Eu posso encher minha bancada de MAC enfim, eu consigo fazer isso. Mas, para ser sustentável, eu preciso precificar novamente todos os meus serviços. E aí a gente começa a afunilar o negócio. Porque não é só você comprar um produto importado. Você vai precisar fazer uma recompra daquele produto em algum momento. Então você precisa mensurar os seus ganhos, todo o seu gasto mensal, todas as suas despesas em torno daquele produto de luxo. E não é só isso. Para eu atender um público high ticket, além dessa bancada, que vai custar ali o valor de um carro de luxo, diga-se de passagem, eu também vou ter que mudar de endereço. Por quê? Porque a elite, quem tem realmente dinheiro para pagar sem titubear 600, 700 reais num serviço de maquiagem que lavou saiu, essa pessoa não vai ser atendida no centro de Fabriciano. Essa pessoa vai querer ser atendida num bairro mais nobre. Isso implica um custo maior de aluguel, um custo maior de manter o espaço, um custo maior também com posicionamento nas redes sociais, porque aí eu vou ter que me posicionar de uma outra forma, falar de uma outra forma, mostrar meu trabalho de uma outra forma, porque o high ticket, o público high ticket, ele não aparece. Ele é um público off das redes. O que aparece é influenciador, o que aparece é subcelebridade. A elite, ela é, ó, sabe por quê? Muito luxo, muito do luxo, não é sobre o quanto custa, mas é quem tem acesso e quem não tem. Muito do que é posicionado, realmente visto como luxo pela elite, é a elite ter acesso e pobre prêmio não.
Isso é luxo. Tanto que quando o pobre começa a ascender e ter acesso a algumas coisas e a alguns lugares, o rico, de verdade, muda o padrão de consumo. Então, enquanto, por exemplo, andar de avião era coisa inacessível, rico andava para baixo e para cima. Quando andar de avião já possibilitou ser parcelado em 12 vezes cartão de crédito e acumular pontos, o rico não anda mais de avião. Ele comprou um jatinho. Porque o jatinho é inacessível para este pobre. E suponhamos que eu pegue um local, um ponto bom, num lugar elitizado com uma bancada maravilhosa. Eu ainda vou precisar de contatos que me coloquem neste meio. Por quê? Porque o high ticket de verdade, o público de elite, ele conversa entre si, ele não pesquisa. Ele pega indicações seguras e que são igualmente inacessíveis. Então, o maquiador que vai atender um high ticket não é um maquiador que vai conseguir atender, por exemplo, uma turma da escolinha do não sei da onde. Ele fica exclusivo, porque é uma exigência deste mercado. E nessa brincadeira, ele pode até cobrar R$ 1.000 uma produção de maquiagem, mas ele também vai ter menos fluxo de atendimento. Então, essa precificação ela tem que estar muito bem feita, porque ele vai ter uma redução no fluxo de atendimento, ele vai ter uma redução no movimento das redes sociais, porque esse público não engaja, é um público que também, dependendo do jeito que você se posiciona na rede social, ele te abandona. Você está começando a entender que não é tão simples e não é tão chique e não é só água na taça, blazer e batom vermelho e jazz tocando ao fundo do que te prometem na rede social e os gurus, etc. Beleza? Ok. Tirando aqui esse ponto, vamos supor que você realmente não se importa com uma bancada de produtos importados e não se importa com atender esse high ticket. Ainda assim, você pode estar caindo num problema muito grande que várias alunas minhas caem, tá? E quando vem para mim e fala, Raquel, pelo amor, como assim? O tanto de dinheiro que eu gastei e que eu perdi por não saber precificar. Que é você comprar produto pela promessa igual ou parecido com o produto que você já tem em casa, mas você não sabe. Eu explico. Quando você tá nas redes sociais, lembra que eu falei do TikTok Shop? Nossa, você vai ver um monte lá no TikTok Shop. Você sempre vai ver mais uma publicidade, mais uma maquiadora que você admira, fazendo propaganda para uma marca nova no mercado, que lançou um produto revolucionário no mercado. Meu Deus, olha este produto. Nossa, o pó da minha vida. Nossa, com esse fixador a sua maquiagem nunca mais vai sair. E assim por diante. E aí você fala, é isso que falta, é isso que eu preciso. E compra. E aí, às vezes é um produto barato, tá? Às vezes é um produto ali de 50, 60 reais. Só que de 50 em 50 você gasta 3 mil e nem vê. De 80 em 80 vai-se embora 4 mil e você não viu. Tá entendendo? Quando você pega a composição do produto, são fórmulas muito parecidas. Ou às vezes são até fórmulas diferentes. Só que o desempenho delas é igual. E aí você tá com dois produtos que fazem a mesma coisa, que te custaram dinheiro e que estão lá parados. E esse produto parado, estoque parado, gente, é um pouquinho mais complicado para nós maquiadoras, porque a gente gosta, né? Então, tipo, é parquinho para nós. Então, a gente não pensa com esse lado racional de negócio, mas esse lado racional ele precisa ser ativado, porque produto parado é dinheiro parado. E quanto mais você compra o produto, mais a sua margem de lucro cai.
Justamente porque você tem mais uma despesa para poder pagar, que é a parcela daquele produto, que às vezes você já tinha um outro produto parecido ou que desempenha igual ou se bobear igual e comprou e no fim das contas é ralo. É o ralo ali, ó, que seu dinheiro vai indo. Dentro da formação, além de todo esse estudo de análise de ativos, da técnica intacta completa, com a leitura da composição completa, eu tenho um módulo que é o módulo de negócios. E aí, nesse módulo, eu disponibilizei não só todo um raciocínio para você precificar da forma correta, mas também uma planilha para você só preencher com os produtos que você já tem, com todas as suas despesas, e aí você entende qual é o seu mínimo viável para cobrar, para não tomar prejuízo, para você colocar a porcentagem que você quer em cima de lucro, para você entender quanto que você realmente precisa cobrar para manter um faturamento e um lucro real. E fazendo isso, essa precificação aí a longo prazo, ela te ajuda, primeiro, a você entender o que você precisa investir primeiro, a entender, a discernir o que é um desejo e o que é uma necessidade de produto, porque tem produto que a gente quer muito. E eu não tô falando para você não comprar esse produto que você quer muito. Eu só tô falando para você entender qual é o momento de comprar. E você também consegue discernir se aquele produto ali ele tem um apelo de marketing ou se realmente ele vai acrescentar alguma coisa para melhorar e você conseguir cobrar mais no seu trabalho. Fazendo isso, você consegue manter um giro de faturamento legal, um giro de clientes bom, um faturamento legal, uma margem de lucro realmente que resulte em um prolabore, em um salário digno, que pague as suas contas e permita que você viva e não só sobreviva. Porque tem muita maquiadora aí que tem o valor de um carro popular na bancada, mas não consegue fazer um salário mínimo de lucro no final do mês, ralando igual uma condenada. Por quê? Porque precificou errado. Você ainda vai conseguir solucionar coisas, né? Solucionar sonhos, realizar sonhos e de quebra comprar os produtinhos que você quer, porque você quer. Não porque você precisa ou porque você está depositando a sua esperança em cima daquele produto. Óbvio que aqui eu tô fazendo propaganda para minha formação intacta mesmo, tô mesmo, porque lá eu coloquei assim a trilha inteira, a precificação, aprender a vender, estratégia de venda, estratégia de giro rápido, estratégia de caixa rápido para você fazer dinheiro. Mas enfim, se você não quiser, eu não puder ser minha aluna agora, você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os seus produtos, todos eles. Você vai fazer uma lista com todos esses produtos. O produto, a cor, o preço. O produto, a cor, o preço. O produto, a cor, o preço. Você vai fazer todos, todos. Depois disso, você vai somar o valor de tudo. Para você tomar o primeiro choque de realidade, que é quanto produto tem na sua bancada, quanto dinheiro tem na sua bancada. E outra, produto que você não usa e que vence, que você joga fora, é o seu dinheiro jogado fora, tá bom? Ok. Feito isso, agora você vai fazer quanto mais ou menos te rende cada produto. Quantas aplicações rende, mais ou menos, ali, cada produto? Que aí você vai conseguir fazer uma média de quanto custa por cliente cada produto, cada aplicaçãozinha. E aí você começa a ter uma clareza sobre o que realmente custa você fazer o seu trabalho. Feito isso, agora você vai colocar em ordem esses produtos para que você gire esses produtos. Se for necessário, você reajusta o seu preço.
Se for necessário, você separa os produtos mais baratos e cria um serviço de maquiagem mais barato que você consegue divulgar de uma forma mais efetiva e aí você consegue ter mais clientes, certo? Consegue captar mais clientes e assim fazer mais dinheiro, caixa rápido. E no fim das contas, é óbvio, né? Seria maravilhoso se você aprendesse de composição. Por isso que eu vou deixar aqui embaixo deste vídeo links com cupons de desconto, tanto da formação quanto do guia. Se você for maquiadora, é melhor ir para a formação. Se você não pode ir para a formação, vai para o guia, porque aí pelo menos de composição você vai entender e não vai mais comprar produto enganado. Bom, é isso. Comenta aqui embaixo o que você entendeu deste vídeo, quais outros assuntos você quer que eu aborde aqui nesse canal e até semana que vem.